Vamos receber agora o nosso convidado de hoje, o Dr. Bruno Mani. Dr. Bruno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor mais uma vez. Obrigado, muito obrigada, Camila. doutor, por estar aqui. Por favor. Obrigado a vocês pelo convite, agradeço o pessoal do Viver é Melhor. Tema importante que a gente vai falar. E a gente vai conversar sobre isso, contando com o nosso convidado de hoje, o Dr. Bruno Mani, oftalmologista, formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa e em catarata, nosso convidado de hoje. Lembrando, se você tiver perguntas sobre o tema, fique à vontade, 99801-1242, código de acesso 11. Doutor, essa palavra não é estranha, assim, ainda mais para a mulher, durante a gestação, a gente escuta muito toxoplasmose, tem que tomar cuidado, mas nem sempre a gente sabe explicar, então eu vou começar pelo básico, doutor. O que é a toxoplasmose? Toxoplasmose é uma palavra que a gente escuta muito na gestação, né? A gente como marido também tem escuta essa preocupação. Sim. E ela, na verdade, é uma doença, né, de um parasita, uma doença infecciosa, que é muito comum no mundo. A gente viu aí na chamada de 1/3 da população ter. Não quer dizer que desenvolveu a doença, mas às vezes tem ali o agente, né? E é uma doença que você acaba pegando ela, né, por transmissão de contaminação. Então, alimento, gato, as fezes, a urina do gato. E isso é uma preocupação muito grande para a gente da saúde ocular, porque ela tem implicações bastante graves, se não diagnosticada no momento correto, se não tratada da forma oportuna, e também na prevenção, que é uma forma de você evitar a doença muito importante. Quando essa pessoa, ou os bilhões de pessoas no caso, tem contato com o parasita, ele vai ficar dentro do corpo e os sintomas vão sempre aparecer nos olhos, ou a toxoplasmose pode trazer complicações em outras partes do organismo? Ela pode trazer complicações em outras partes do organismo e nem sempre ela predispor a doença. Nem todo mundo vai desenvolver toxoplasmose? Nem todo mundo vai desenvolver, ou quando às vezes desenvolve, o próprio organismo, a própria imunidade combate o agente e impede dele ter repercussões tanto oftalmológicas quanto sistêmicas. Então não é uma... entrei em contato com o Toxoplasma gondii, que é o agente que causa, né, o parasita, e aí você vou ter a doença. Então você tem a imunidade e normalmente você, quando é gestante, quando é imunodeprimido, crianças, a gente tem algum cuidado maior para evitar que a doença evolua por causa da imunidade que não combateu direito o parasita, né? Aí a gente já entende porque que na gestação é uma preocupação maior, porque a imunidade fica um pouco mais baixa e a chance da mulher, se for contaminada nesse período, de desenvolver a toxoplasmose, então, é maior. Agora, a preocupação é a mãe ou o bebê também pode ser impactado? A maior preocupação na gestante é no bebê. Tá? A gestante, claro, tem um risco, né, por ter o efeito, às vezes, de uma imunodeprimida por algum motivo, mas a preocupação é na formação do feto. Ali a toxoplasmose, ela pode ter repercussões no desenvolvimento do feto e ocasionar algumas alterações de forma sistêmicas nele, de forma de desenvolvimento. Então, a preocupação maior na gestante é do feto. Então, nem chega a ser uma preocupação com a visão do bebê, mas é com a formação dele mesmo. Exatamente, né? É com a formação geral do feto em desenvolver numa criança saudável e tudo, ela tem repercussões ali preocupantes e desenvolvimento mecânico, neuromotor, então a gente tem essa preocupação com o feto. No feto não é tanto a visão, né? De uma forma geral a gente tem que avaliar, né? Se você tiver contato e positivar com toxoplasmose, a gente sempre faz o teste do olhinho, a gente faz as avaliações, mas não é a principal preocupação do feto ou da criança que teve a toxoplasmose gestacional. Quando a gente entra em contato com o parasita, doutor, ele vai ficar no organismo e a gente vai conviver com ele, ou eu posso ter contato várias vezes ao longo da vida e sempre vai ser um risco de desenvolver a toxoplasmose? Você pode ter vários contatos com ele e ter o risco de desenvolver a doença toxoplasmose, mas o corpo gera uma imunidade quando você tem contato. Então, se você fizer a pesquisa, você vai ver que algumas pessoas já tiveram contato com toxoplasmose, desenvolveram anticorpos e aí eles estão protegidos pela doença, tá? Então você tem essa gama de população que faz o teste e nem sabia que tinha, falou, tive contato com a toxoplasmose, tenho anticorpos positivos. Ou o caso da minha esposa, por exemplo, que ficou gestante, fez o teste e não estava positiva para a toxoplasmose. Então é aquela preocupação que você tem de fazer os testes, saber direitinho a gama da população que tem um anticorpo e que entrou em contato, às vezes tem uma surpresa não tão agradável, mas que gerou um anticorpo ali, né? Nesse caso, dar positivo não é dar positivo para a doença, mas positivo para a resposta, Exatamente. a imunidade ao parasita. Você teve contato com a gente, com um parasita, e aí você desenvolveu anticorpos para aquela doença e você nem soube que teve. Essa é a maior parte da população porque acaba não desenvolvendo sequela da doença. Só
teve ali a toxoplasmose, o contato com a gente, o organismo pela imunidade desenvolveu o anticorpo e está protegido. Então, mulher ou a família toda, se fizerem algum exame e der o resultado positivo, não fiquem preocupados achando que já estão com a doença e desenvolvendo. Na verdade, tem que olhar bem o exame e levar para o médico que vai ajudar a entender esses resultados todos que eu quero. Se tem uma coisa que a gente faz na gestação, é exame. Então, para não se confundir, é melhor levar logo para o especialista. Agora, vamos pensar, doutor, na complicação da toxoplasmose nos olhos. Como é que essa doença se desenvolve no sistema ocular? A maior preocupação é da perda visual, né? Então, quando você tem algum sintoma de olho vermelho, de sensibilidade à luz, se você tem alguma alteração luminosa, dor nos olhos, embaçamento, reflexo, mosca volante, a gente tem que pesquisar, fazer não diretamente a toxoplasmose, mas fazer os exames oftalmológicos para a gente diferenciar o que está ocasionando esses sintomas. Então a gente faz os exames, né? Aqui é legal que eles colocaram uma foto de uma retina saudável, que é a maior preocupação que a gente tem da infecção por toxoplasmose é a sequela retiniana, que é onde ela acaba ocasionando. Normalmente a toxoplasmose ela causa uveit, que é uma alteração em algumas camadas do olho. Então a gente tem o uveit posterior, que é onde se desenvolve, que a retina tem a parte, exatamente essa imagem, a retina tem a coroide, e essa é uma coroidite, então uma infecção que nessa região, na região central da retina, ela torna a sequela irreversível visual. A infecção é essa mancha preta? Essa é a sequela, essa é a cicatriz que a toxoplasmose causou. Então é uma sequela de corioretinite, então infelizmente esse paciente dessa foto não enxerga desse olho, né, ele tem uma repercussão bastante grave. E aí quando você tem o sintoma prévio, você tem os sintomas na verdade, você tem o olho vermelho, a dor, o embaçamento visual, procurar o oftalmologista de forma imediata, de forma urgente, para a gente fazer os exames. E a gente vai dilatar o olho, vai fazer os exames oportunos, vai fazer a coleta sanguínea para saber se teve o contato com a gente ou não, para a gente aplicar o tratamento para evitar que tenha essa repercussão desse paciente que infelizmente perdeu a visão. Nem todo olho vermelho é uma doença de conjuntivite, ou uma irritação, ou se tiver um embaçamento transitório, tem que ser avaliado. Então, tem gente que acaba, teu olho vermelho, é uma conjuntivite. E os sintomas que o senhor trouxe, eles são muito diversos. E eles se repetem em várias... Por exemplo, a gente quando está num tempo muito seco, é comum ficar com o olho avermelhado, às vezes uma sensibilidade à luz. É muito comum a gente ver isso em quem tem alergia, por exemplo, já estou acostumada. Como é que faz para diferenciar? A gente tem capacidade de diferenciar isso, doutor, ou só o oftalmologista? Só o oftalmologista. A grande maioria das doenças oftalmológicas que cursam com olho vermelho, felizmente, elas são mais benignas, elas têm um curso melhor, né, da doença, ela acaba não desenvolvendo em repercussões visuais, né, mas o oftalmologista é o único médico ou a única pessoa capacitada para diagnosticar. A gente não consegue no espelho saber se é uma conjuntivite ou se é uma uveíte. E normalmente os pacientes que iniciam com quadro de toxoplasmose, que é o que a gente está abordando aqui, eles no começo não têm sintomas significativos. Então a doença no começo pode embaçar de forma leve a visão, pode gerar um olho vermelho desse, que se não diagnosticado e o agente continuar ali agredindo a retina, agredindo as anatomias do olho, aí ele tem repercussões graves, cicatriciais, e a gente não ter conseguido colocar a medicação para tratar o agente, o parasita, o antibiótico para tratar uma infecção secundária por bactéria, os corticoides para tirar o processo inflamatório. Então tem uma gama de medicações que a gente consegue tratar. E a gente tem que agir no momento oportuno. Então, por isso que eu oriento os pacientes, sentiu olho vermelho, no primeiro dia não passou, já procura oftalmologista, é uma consulta rápida, a gente consegue diagnosticar em 5, 10 minutos. É um vermelho que não desaparece? É um vermelho que não desaparece, mas assim, mesmo o não desaparecer, é o que você falou, ele tem a mesma característica para várias doenças oftalmológicas. Sim. Então, você teve o seu olho vermelho 1, 2, 3 dias, procura oftalmologista já, porque nem tudo é conjuntivite, nem tudo é irritação, nem tudo é alergia. E nem tudo vai passar com colírio. E nem tudo vai passar com colírio. Agora, doutora, eu fiquei curiosa com o seguinte, o parasita, ele vai para dentro do olho? Ou como é que eu queria entender como é que ele provoca essa infecção no olho? Ele é transportado pela corrente sanguínea. Tá. Então, a gente tem vasos nos olhos. Esses microagentes do próprio parasita, eles podem cursar com o desenvolvimento pela corrente sanguínea, chega na retina, que é cheia de vasos. Então, o próprio parasita vai acabar parando lá nos olhos, não é nem o efeito dele no organismo. É o próprio parasita. É o próprio parasita. Não é uma coisa muito boa de pensar, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico logo, para conseguir fazer o tratamento. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, como é que vai ser isso. Bom,
chegou lá, a infecção está acontecendo. O primeiro sintoma vai ser o embaçamento, doutor? O senhor falou sobre começar a ficar com a visão mais atrapalhada, mais embaçada. Esse é o primeiro sinal? Esse é o paciente que procura a gente. O paciente que procura a gente, ele já está com a visão embaçada, com dor no olho. Porque isso é uma coisa que preocupa. Isso é uma coisa que preocupa. Quando a pessoa começa a não conseguir enxergar direito, ela fala, é sério, não dá para continuar desse jeito. Exatamente. Aí eu oriento vocês a procurarem no primeiro sinal de olho vermelho, passa no oftalmologista. O ideal é a gente fazer check-up anual, mas como é uma doença de curso agudo, não dá para esperar a rotina, por exemplo. Eu passei em maio do ano passado, vou passar agora, não dá para esperar. Tá. Então, quando de curso agudo essa doença, você tem que procurar o oftalmologista. O que nos procura é o paciente que já está com algum embaçamento visual, com dor, com uma preocupação maior. O ideal e o que será feito na consulta é o paciente chegou com olho vermelho, ou com uma irritação, ou com um certo embaçamento, ou enfim, teve contato com um gato que não é de procedência caseira, ou não teve os cuidados preventivos, aí ele procura a gente. Na consulta, é uma consulta oftalmológica mais completa. A gente vai ter que fazer a dilatação do olho do paciente, o mapeamento da sua retina. Se você achar alterações que justifiquem um quadro de uveíte, como processos inflamatórios na parte anterior do olho, na parte posterior, o embaçamento visual com perda de visão, por mais que seja leve nesse início, a gente já pode pedir o exame de sangue para ver se tem um agente parasitário ali, se ele tem A confirmação é pelo exame de sangue? Isso, exatamente. A gente procura ali o Toxoplasma gondii, que é o agente, achando o parasita ali, mas normalmente a gente colhe o exame de sangue, mas preventivamente já introduz a medicação. Observando a infecção, a uveíte lá na consulta mesmo, já começa o tratamento. Isso, e depois já confirma com o exame de sangue. Exatamente, a gente não espera o resultado do exame, a gente só pede para confirmar, mas o quadro clínico normalmente ele é mandatório e a gente já consegue saber ali que tem uma suspeita, e tendo a suspeita a gente já coloca o corticóide, que é a medicação anti-inflamatória, o antibiótico, os colírios devidos aí para tratar o processo inflamatório, evitar que tenha sequelas aí, que infelizmente quando tenha são irreversíveis, né? O diagnóstico em crianças ou idosos, que são as faixas etárias mais delicadas, mais sensíveis, pode ser diferente? Eu pergunto isso por uma situação real de uma pessoa aqui da equipe que contou a história de que um irmão teve na infância e a mãe, inclusive, o diagnóstico foi feito um pouco tardio, teve uma perda de visão e a mãe se sentia culpada porque a criança reclamava de que estava embaçado os olhos, não estava enxergando direito e a mãe não soube diferenciar, não achou que era alguma coisa de preocupante. O diagnóstico é diferente nessa faixa etária, porque eles não sabem explicar direito o que eles estão sentindo, né? É isso aí, Camila. Na verdade, o idoso não, tá? O idoso eu nunca tive nenhuma dificuldade de perceber, enfim, ele fica mesmo na população geral, que infelizmente às vezes demora mais, mas porque acha que é uma coisa mais comum, que é um olho vermelho que vai passar. A criança, ela depende muito dos pais, né? Então, a gente acaba às vezes negligenciando ou não valorizando uma queixa da criança, achando que é uma dificuldade relacionada a um grau, a um óculos, ou manha da criança, o que é chamado... Tem essas coisas que a criança ela não sabe. É difícil diferenciar, às vezes, o que a criança está querendo também. Já peguei criança com 5, 6 graus de miopia, sem óculos durante 1, 2 anos e com sintoma, dor de cabeça, mas reclamando, o pai não consegue ver direito, ou não tem aquela atenção, que infelizmente acontece. Mas a criança é muito mais difícil de diagnosticar, então eu oriento assim, o olho vermelho, procurar oftalmologista, teve qualquer dificuldade visual que não seja com olho vermelho, porque às vezes a própria irritação, a própria infecção por toxoplasmose pode não cursar com a vermelhidão, ele pode cursar com embaçamento só, isolado, acontece. E aí se a criança se queixar, normalmente, uma dica que eu dou para o telespectador, a toxoplasmose, ela normalmente é uma doença mais monocular, então ela pode acontecer nos 2 olhos, mas se a criança se queixar de que um olho está atrapalhando, está embaçando mais a visão... E o outro não? Aí normalmente não é grau, tá? Então os graus eles funcionam de uma forma mais binocular. Acontece do paciente ter grau no olho só e no outro não, é mais raro. Mas é diferente no caso da infecção por uveíte, que o paciente normalmente é monocular. Ele pode ter binocular? Pode. Mas normalmente ele tem uma infecção num olho. Então se a criança se queixar, papai, eu não estou enxergando desse olho, mamãe, aqui está um pouco embaçado, não está legal para ver a TV, ou ele está desviando para enxergar a TV. Melhor confirmar. Vai confirmar no oftalmologista. E essa dica é interessante. Se está reclamando de um olho só, chama atenção. Se for nos 2, não pode, ainda sim pode ser toxoplasmose, mas a chance é menor. Na nossa conversa hoje sobre toxoplasmose e as implicações oculares dessa doença que a gente já descobriu no bloco anterior,
É causada por um parasita que 1/3 da população da humanidade já teve contato com ele, mas nem todo mundo desenvolve a doença, felizmente. O sistema imune geralmente dá conta, mas uma complicação mais séria pode acontecer, impactando e até prejudicando a visão de forma permanente. A gente está conversando sobre isso hoje com o Dr. Bruno Mani, oftalmologista, nosso convidado. Doutor, vou retomar a conversa a partir de uma pergunta da audiência e que já traz para discussão os gatos, que a gente já colocou aqui desde o início, que são uma fonte de risco, a gente vai entender como, por quê. A pergunta é a seguinte: meu amigo, sempre que vai em casa, fica com o olho vermelho, por causa da minha gata. Aqui, a amiga perguntando, né, para entender melhor a saúde do amigo. Além do olho vermelho, ele espirra muito, então creio que seja alergia. Quando ele vai embora, ou então toma um remédio antialérgico, o olho dele melhora. Pode ter a ver com toxoplasmose? Pode, mas é muito raro que nesse caso seja a toxoplasmose. Primeiro porque ele tem um quadro alérgico, então ele deve ter uma rinite, uma sinusite, um quadro alérgico. Aí é muito transitório o problema dele, ele sai do contato com o alérgeno, que aí é o pelo do gato, e aí ele acaba melhorando a visão dele, melhorando a irritação no caso, a visão, pelo que ele me relatou, não piora. Nesse caso, eu orientaria ele fazer uma rotina, né, com o oftalmologista, os exames, o fundo de olho, não vai nesse caso ser necessário coletar sangue, porque ele não tem a suspeita, a característica da toxoplasmose. E um outro ponto importante que é legal falar para o telespectador é o como você pega a toxoplasmose, porque nesse caso me parece que ele não tem um contato direto com o gato, com as fezes do gato, que é o maior agente transmissor. O problema não é fazer carinho no gato, abraçar, isso é menor o risco? É muito menor, tá. E aí depende da higiene da pessoa. Por exemplo, ele fez carinho com o gato, pegou e levou a mão para a boca, dependendo como foi o carinho, pode ser que ele se desenvolva aí, ou pegue o agente, mas é muito mais raro. A gente tem o contato com o parasita da toxoplasmose, a pessoa que faz a higiene do gato, é muito mais comum ela desenvolver a toxoplasmose. Então, eu oriento os pacientes, você tem gato na sua casa, coloca uma máscara, coloca uma luva, faz a limpeza lá da caixinha do gato, higieniza as mãos depois quando você for tratar o seu alimento. Então, a pessoa às vezes trata lá, cuida do gato e vai fazer a salada, a carne, enfim. Tem que tomar um cuidado com isso. Não me parece que é o caso desse telespectador. Então, eu não me preocuparia nele falar, ele está com risco de toxoplasmose. Tem um contato com o gato, dependendo como é que for, mas me parece que é muito mais alérgico o caso dele. E, felizmente, a maioria da população, a gente comentou, a toxoplasmose ela não dá sequela visual que piora. Então, depende da imunidade dele, depende dos cuidados. Ela trouxe a informação, por exemplo, de que quando ele vai embora, fica longe do gato, ou toma remédio que ele melhora. E aí a minha dúvida é, quando alguém está com toxoplasmose, esse sintoma do olho vermelho, do embaçamento, ele vai ser persistente? Ele vai desaparecer se a pessoa não fizer nada? Como é que vai ser o desenvolver da doença e dos sintomas? Não tem um curso único da doença. Não é que ela vai começar com o olho vermelho, piora a visão, depois a dor, então... E o olho vai ficar vermelho para sempre até que alguma coisa seja feita, Exatamente. Né? A toxoplasmose, ninguém fica com o olho vermelho para sempre por causa dela. Então, é uma coisa que realmente vai melhorar. O que não é o ideal que melhore só sem o acompanhamento oftalmológico, porque pode gerar sequela na retina. Então, ele é variado o curso da doença, mas normalmente ele começa com o olho vermelho, com dor no olho, por causa da uveíte, então a inflamação da úvea causa dor. Ele tem um embaçamento visual, esse é o quadro agudo. Aí ele nos procura, a gente faz o diagnóstico e aí nesse momento a gente trata o quadro agudo. Esse é o comum. Existe uma parcela muito maior que nem procura oftalmologista, que a imunidade combate, que ele melhora sozinho e felizmente ele não tem sequela e felizmente é um número maior da população. A gente não pega, é muito mais comum você ter esse tipo de curso da doença do que você ter o paciente que tem sequela visual. Dito isso, a gente tem o quadro agudo, a gente entra com tratamento, se entrar com tratamento no momento oportuno, a gente evita que ele tenha o uveíte posterior com sequela visual, com lesões na mácula, lesões na retina, e aí tem a piora visual. Existe uma parcela da população que tem o uveíte anterior, e aí é um outro tipo de inflamação, ela não tem tanta sequela para a retina, mas ela tem sequelas que podem se desenvolver em catarata, em glaucoma, então quadros secundários à toxoplasmose, que é uma preocupação que a gente tem que ter também. O tratamento adequado consegue evitar essas complicações todas? Na maioria dos casos, sim. No momento certo, você colocando o tratamento que a gente tem, o arsenal terapêutico hoje em dia,
a gente controla muito bem a doença, evita que tenha sequela. A gente pensa em cura ou controle? Cura. 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 Evita que o paciente tenha perca visual. Então, é um tratamento efetivo, na maioria dos casos, se feito no momento certo. Quanto tempo, em média, dura um tratamento, doutor? O agudo, 45 dias, normalmente. A gente passa o colírio de forma... A gente passa um anti-inflamatório, colírio, que ele tem que usar numa frequência alta no começo, de 2 em 2 horas. Depois a gente passa de 4 em 4 horas na segunda semana, de 6 em 6 horas na outra semana e assim por diante até acabar o colírio. Normalmente a gente instila um dilatador também, porque o processo de infecção, dependendo como é que for, pode fazer com que a íris seja aderida a alguma camada interna do olho pelo processo inflamatório. A gente então passa um dilatador. E medicações orais, corticoide para diminuir o processo inflamatório, antibióticos para evitar a infecção secundária e acompanha com ultrassom ocular, acompanha com o exame de fundo do olho. E aí, normalmente, esses pacientes, se tratados no momento certo, acabam não tendo repercussão visual, felizmente. Depois desses 45 dias em média, o tratamento acaba ou vai ter algum tipo de acompanhamento por mais algum período? Tem que ter o acompanhamento. O tratamento esse inicial, ele se encerra, mas pode ser que a gente estenda por mais um pouco um período os colírios ou a medicação sistêmica. A gente tem que manter um acompanhamento dependendo da evolução do quadro. Se o paciente evoluir bem, a gente consegue espaçar um pouquinho mais o acompanhamento. Se ele ainda tiver um embaçamento, processo inflamatório, a gente mantém um pouquinho. Então, depende de quadro para quadro, depende de paciente para paciente. Um paciente que teve toxoplasmose, ele fica de alguma forma com um risco maior de desenvolver alguma doença no futuro? Doença ocular, sim, tá? A catarata, glaucoma, são pacientes que normalmente têm uma evolução maior da doença mais cedo, mais rápido do que o que acontece normalmente, e o glaucoma secundário, a toxoplasmose, por alterações anatômicas do processo inflamatório dentro do olho. Acaba ocasionando com entupimentos de algumas regiões ali dentro do olho, aumenta a pressão e aí você pode se desenvolver um glaucoma secundário. Não vai ser logo após a toxoplasmose, vai ser lá mais para frente, mas antes do que seria. Isso, exatamente. Na população normal. Pode ser rápido, normalmente não é, pode ser mais prolongado, e a gente tem que acompanhar e ficar atento ao quadro que ele teve. Como a gente estava falando dos gatos há pouco, sobre os cuidados que as pessoas devem ter, eu me lembrei também em relação aos alimentos. Na gestação, por exemplo, uma recomendação, não sei se ainda é assim hoje, mas a gente escutava muito, não coma comida japonesa, não coma peixe cru. Quais são esses alimentos, doutor? Agora pensando em prevenção, para a gente concluir a conversa. Quais são esses alimentos ou quais são as orientações hoje que a gente traz para a população pensando na prevenção da toxoplasmose? A parte do japonês, né, do sushi, ele é um outro agente parasita que tem no peixe, né? Hoje o ginecologista ele não recomenda não comer peixe cru. É você comer em lugar de procedência. Então a toxoplasmose normalmente ela não tem no peixe. Agora, carne mal passada, então a gestante é orientada a não comer carne crua, por exemplo. Então, eu gosto de um bife mal passado. Tem que ser bem passado para você evitar que aquele alimento contaminado ou mal manipulado ou não higienizado transmita a toxoplasmose. A salada é o maior delas, então normalmente quando você vai num buffet que você não conhece a procedência, quem que lavou a salada, pode ter ali a contaminação de um gato que passou ali na salada ou de uma mão mal lavada, então assim, é sempre essa orientação. Com relação ao gato, é o que eu expliquei, pouca gente faz, é o que deveria ser feito, a higiene do gato sempre com luva, com máscara, para você evitar que você tenha o contato e leve o parasita para dentro do seu organismo. Os principais cuidados são esses, aquela higiene boa. Tem um ponto interessante também de água, né, maltratada, ou água sem higienizada ou filtrada, que também pode ser um agente transmissor. Então, se você ter esses cuidados, você vai ficar bem para evitar que você tenha o contato com a toxoplasmose. Uma pessoa infectada ou até com a doença já trazendo sequelas, pode transmitir para outra pessoa? Ela não é uma doença contagiosa, tá? Ela é uma doença infecciosa. Então não tem risco se você tiver o seu acompanhante, o seu colega, alguém que trabalha com você, o seu cônjuge, com toxoplasmose, ele não vai te transmitir por contágio. Se coçar o olho e encostar em alguém, não tem risco nenhum? Nenhum, zero. E aí a gente tem que esclarecer porque muitas vezes esse tipo de tratamento, as pessoas ficam com receio de encostar, de fazer carinho, de acolher, e aí a gente já esclarece que não tem risco nenhum. Doutor, esse paciente vai ter que tomar cuidado com essas complicações todas, e no caso de alguém que teve uma perda, essa perda é irreversível? Dependendo da região da retina, sim, tá? Ela cria uma cicatriz
E as lesões na retina, elas normalmente são complicadas. A gente, hoje em dia, não tem tecnologia, medicina, oftalmologia para devolver visão do que foi perdido na retina. É uma camada muito sensível do nosso olho. Tem as pessoas que têm um pouco de sorte, né, entre aspas, de ter a lesão numa outra camada mais periférica da retina, às vezes nem sabe que teve, e a gente em rotina dilata o olho, faz o diagnóstico e fala, ó, você teve toxoplasmose, dá positivo no exame de sangue. Esses pacientes, a gente tem que ter um cuidado por reativação satélite da lesão. Então, aquela lesão na periferia da retina, se ele tiver uma imunidade muito baixa, um processo infeccioso novo, aí ele pode ter uma reativação daquela infecção ou uma nova infecção em uma camada mais sensível da retina. Então, esses pacientes eu oriento, assim, volta a cada 6 meses, teve qualquer olho vermelho, vem, teve dor, vem. Não... Pode voltar a mesma infecção? Pode reativar a infecção. Normalmente, esses pacientes que já tiveram uveíte. Tiveram assim. Então, a gente vê a importância de não abandonar, mesmo depois do tratamento feito, de não abandonar a convivência com o oftalmologista para evitar as complicações futuras. E aí a gente reforça, doutor, para concluir mesmo, de quanto em quanto tempo uma consulta com o oftalmologista, assim, padrão para a população em geral? Os meus pacientes, felizmente, voltam uma vez por ano. Uma vez por ano. De uma forma geral, para fazer diagnóstico, para fazer acompanhamento de saúde de rotina, uma vez ao ano. Exatamente. Tem muita coisa que acontece durante um ano de alteração de grau, de sintoma, dor de cabeça, cansaço, se o paciente fica muito tempo exposto em tela. Então, a gente tem que fazer o ajuste ano a ano aí para você produzir melhor, para você viver melhor, para você ter a sua saúde em dia. E aí a gente reforça, sim, a importância da consulta com esse especialista, que vai tratar um monte de outras coisas, além da toxoplasmose que a gente destacou no programa de hoje. Doutor Bruno, seja sempre bem-vindo ao programa. Muito obrigada por ter conversado com a gente nessa tarde. Imagina, foi um grande prazer. Obrigado, Camila, o pessoal do Ver é Melhor, os telespectadores. Contem comigo aí porque vocês precisarem.